Olá, olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa segunda aula da nossa segunda unidade. Nessa aula, nós vamos falar sobre a assinatura espectral dos alvos, mas ela vai ser dividida em duas partes, então teremos dois vídeos. Esse nosso primeiro vídeo, nós vamos tratar da assinatura espectral especificamente da vegetação. E no próximo vídeo, na parte 2, nós falaremos da assinatura espectral do solo e da água. Vamos começar? A fonte principal de energia eletromagnética para o sensoriamento remoto é o Sol. O Sol é um corpo negro que possui temperatura equivalente a 5.900 graus kelvins. O Sol irradia energia eletromagnética em todos os seus comprimentos de onda. Essa energia provindo do Sol é chamada de fluxo radiante. A atmosfera da Terra pode ser uma barreira para a passagem de determinadas radiações eletromagnéticas e parecer opaca para determinadas regiões do espectro eletromagnético. Essas são as chamadas bandas de absorção. Da mesma forma, existem regiões do espectro que são capazes de penetrar na atmosfera terrestre, que são as janelas atmosféricas. Dessa forma, o sensoriamento remoto trabalha com as janelas atmosféricas, ou seja, com as regiões do espectro eletromagnético em que a REM chega à superfície terrestre. Ao chegar na superfície terrestre, mesmo que com alguma distorção causada pela atmosfera, a REM interage com os alvos, podendo ser na sua totalidade ou em partes absorvida, refletida ou até mesmo transmitida. É possível descrever um padrão na refletância de um alvo para as diferentes regiões do espectro eletromagnético. Ou seja, alvos que são semelhantes irão apresentar o mesmo padrão de reflectância e absortância dos vários comprimentos de onda da radiação incidente. Esse padrão é definido por um gráfico e denominado assinatura espectral. Por exemplo, vamos supor que você conheça a assinatura espectral da vegetação, que podemos chamar aqui de resposta padrão. Ou seja, você sabe quais energias do visível e do infravermelho serão mais refletidas e em qual proporção. Qualquer vegetação similar a essa, mesmo que não seja o mesmo tipo vegetal, terá uma assinatura muito parecida com a resposta padrão. Como, por exemplo, podemos ver nesse gráfico, onde nós temos a resposta espectral dos citros, tomate, sorgo e algodão. Pode-se reparar que, apesar de ter alguma diferença em quantidade de reflectância, as curvas são semelhantes. Como vocês já perceberam, a assinatura espectral é definida por um gráfico, onde no eixo X temos os comprimentos de onda, que vão diferenciar sim o tipo de energia eletromagnética, e no eixo Y temos o valor da reflectância, dado geralmente em porcentagem. Quanto mais alta a curva do gráfico, maior a reflectância do alvo para aquele comprimento de onda. Quando temos curvas mais baixas, temos, portanto, pouca refletância e muita absortância. Como então podemos interpretar este gráfico? Lembrando então que este gráfico representa a assinatura espectral da vegetação. Vamos primeiramente analisar a resposta espectral na região do visível. Essa região corresponde às energias de comprimento de onda entre 0,4 e 0,7 micrômetros. Nesse intervalo, podemos verificar que existe um pequeno pico de refletância, mais ou menos entre os valores de 0,5 e 0,55 micrômetros. A energia com este tamanho de comprimento de onda é a luz verde. Como ela é a que mais reflete na região do visível, portanto, nós vemos essa vegetação na cor verde. Este comportamento da reflectância no visível se dá por causa da presença da clorofila. Mais especificamente, o que ocorre é que a energia incidente atravessa a cutícula e a epiderme da folha. Então, ela atinge os pigmentos que absorvem a luz visível, mas apenas em comprimentos de onda específicos
que serão úteis para o processo da fotossíntese. As luzes absorvidas por esses pigmentos são as de menores e maiores comprimentos de ondas do visível, ou seja, violeta e azul, e laranja e vermelho. O verde também é absorvido, porém, ele é o mais refletido dentre todos. Já para analisar a resposta espectral da planta para o infravermelho, vamos separar infravermelho próximo e infravermelho médio. Começando pelo infravermelho médio. No infravermelho médio, o que mais vai influenciar a interação da folha com a radiação é a água. A água existente dentro da folha absorve principalmente a radiação do comprimento de onda de 1,45 micrômetros e 1,96 micrômetros, que são os dois pontos baixos do gráfico dessa região. Quanto maior a quantidade de água nas folhas, maior a absorção nesses dois comprimentos de onda. Por isso, o infravermelho médio é utilizado para analisar o estresse hídrico das plantas. Quanto ao infravermelho próximo, como pode-se ver pelo gráfico da assinatura espectral, existe pouca absorção por parte da vegetação, o que se percebe pela curva de refletância alta. Apesar da superfície e pigmento das folhas serem transparentes para este comprimento de onda, os sistemas pigmentais não possuem muita capacidade de absorver fótons desse espectro. O que se sabe é que quanto mais saudável a planta, mais ela refletirá a energia do infravermelho próximo e mais absorverá a energia do vermelho. A partir dessa observação, foram criados índices, que utilizando modelos matemáticos, permitem realçar determinadas características das plantas. Podemos citar o NDVI, por exemplo. Talvez esse seja um dos índices mais conhecidos e difundidos. É denominado Índice de Vegetação da Diferença Normalizada. E sua modelagem é bem simples, como vocês podem ver. O cálculo do NDVI implica no quociente entre a diferença da resposta espectral do infravermelho próximo e do vermelho visível, e a soma das mesmas respostas. Sabendo que uma planta sadia refletirá muito infravermelho próximo e pouco vermelho, pode-se imaginar que o valor resultante dessa conta será um valor muito próximo a 1. Já a planta que se apresenta doente, ou por algum outro motivo tem uma diminuição da sua capacidade fotossintética, refletirá um pouco menos no espectro do infravermelho próximo e terá um aumento na reflexividade do vermelho visível. Portanto, quanto mais próximo os valores dessas duas respostas estiver, o resultado tenderá a 0. Dessa forma, as aplicações dos cálculos de NDVI na agricultura são várias, como por exemplo, monitoramento de lavouras, detecção de efeitos de seca, detecção de danos provocados por pragas, estimativa da produtividade agrícola, modelização hidrológica, mapeamento de áreas agrícolas. Mas nós vamos entrar em mais detalhes sobre índices de vegetação somente numa outra aula. Por enquanto, vamos dar uma olhada como é a aparência da vegetação em uma imagem de satélite da banda do vermelho e do infravermelho próximo? Bom, aqui nós temos a interface do QGIS. Vou utilizar esse programa mesmo para mostrar para vocês algumas características das bandas do infravermelho próximo e do vermelho. Esse daqui, inclusive, é o programa que nós vamos utilizar depois mais para frente, nas nossas aulas práticas. Aqui eu vou procurar algumas imagens dentro do meu computador. Eu tenho a pasta do Cibers 4A, algumas imagens que baixei ultimamente, e aqui eu tenho duas imagens que eu posso usar, a banda 4 e a banda 3. A banda 4 se refere ao infravermelho próximo e a banda 3 se refere ao vermelho. Vamos abrir essas imagens para a gente poder analisar. Aqui estão elas. Pode ver que elas estão aqui, listadas
na parte à esquerda. Primeiro está listada a banda 4 e lá abaixo dela a banda 3. Como elas fazem parte do mesmo lugar, elas estão colocadas em forma de camada mesmo. Então a banda 4, como está acima da banda 3 na lista, ela também está acima da banda 3 na visualização. Se eu desabilitar a visualização da banda 4, eu consigo então enxergar a banda 3. E elas são bem diferentes entre si. Vou aproximar de uma área onde eu tenho mais vegetação, uma área mais fácil de ver. Aqui eu tenho uma área de vegetação. Uma área de vegetação densa. É possível ver aqui a textura formada pela copa das árvores. Essas partes aqui são partes preparadas para plantio, que podem ter ou não alguma plantação já. E esses circulares são os pivôs de irrigação central. Aqui no meio ainda é possível ver algumas linhas. Essas linhas retas são estradas ou trilhas abertas. E essas linhas curvas são os rios que passam pela mata densa. Aqui não é possível ver o rio em si, mas é possível verificar e distinguir a mata ciliar do restante. Como vocês podem ver, essa área de floresta se apresenta com uma alta reflectância. Ela está clara. Isso porque essa imagem que a gente está vendo é a imagem do infravermelho próximo. Se vocês lembrarem da assinatura espectral da vegetação, aquele gráfico que eu mostrei há pouco, no infravermelho próximo existe uma curva de alta reflectância. Por isso, as imagens que são geradas com a resposta do infravermelho próximo, como essa aqui, da banda 4, elas vão aparecer com a vegetação clara. Vamos dar uma olhada na banda 3? Aqui nós temos uma situação bem diferente. Essa área onde a gente tem uma vegetação bem mais densa, aparece com uma cor bem mais escura. Até mesmo aqui nos pivôs existe essa diferença. Aqui é possível diferenciar bem o que é solo exposto do que é vegetação, como essa linha, essa estrada que passa pelo meio dessa mata. Se vocês lembrarem, a assinatura espectral da vegetação, o vermelho é onde a gente tem uma baixa da resposta espectral. Ou seja, essa energia do vermelho, ela é absorvida pela vegetação. Dessa forma, a vegetação vai aparecer escura no vermelho da banda 3 e clara no infravermelho da banda 4. Apenas uma informação a mais. Como que são geradas essas informações de mais claro ou mais escuro numa imagem? Vamos dar um zoom e se aproximar muito dela. Uma imagem é constituída por pixels. Podemos dizer que uma imagem é uma matriz de linhas e colunas, onde o cruzamento de uma linha e uma coluna forma um pixel. Cada pixel desse, ele vai receber um valor de brilho. Esse valor de brilho depende da área que está sendo representada ali e dos elementos que existem nessa área. Neste caso, por exemplo, esse pixel específico tem em sua área algo que refletiu muita energia. Por isso ele apareceu claro. Mas que tipo de energia?
a energia que está sendo discretizada nessa banda, no caso, energia do infravermelho próximo. Então, os elementos dentro dessa área que o pixel cobre responderam com alta reflectância do infravermelho próximo. A mesma área teve uma resposta diferente para o vermelho, mostrando uma alta absortância. Cada pixel desse vai corresponder a uma área de 8 metros. Ou seja, ele tem 8 por 8. É possível tirar a prova. Aproximadamente 8 metros. E cada pixel carrega uma informação. Se eu clicar em cima desse pixel, eu vou ter informação do valor de brilho desse pixel, que se apresenta com o valor de 900. Esse pixel, que é mais escuro, ele deve ter um valor mais baixo que esse, 738. E esse, que é mais escuro, deve ter um valor mais baixo ainda, 569. Esse pixel já terá um valor mais alto, 931. Para esses pixels que são bem mais escuros, o valor é bem mais baixo. Este, por exemplo, 209. Este, 217. Dessa forma, nós podemos interpretar a quantidade de energia que foi refletida pelo valor do pixel. Bom, chegamos ao final dessa aula, dessa primeira parte. Não se esqueçam, semana que vem haverá a segunda parte, continuação dessa aula 2. Qualquer dúvida, já sabem, só deixar as perguntas lá no fórum. E, no mais, a gente se encontra ali na nossa aula online durante a semana. Ali a gente pode tirar as dúvidas e discutir um pouco mais sobre o assunto. Tá bom? Até mais!